Oi, gente. O técnico de futebol Roger Machado, atual técnico do Grêmio e um ex-jogador de futebol de talento e de sucesso, detonou Bolsonaro em uma recente entrevista à Folha de São Paulo. Ele disse que os racistas se sentem autorizados por Bolsonaro, né? Ele disse que os últimos 4 anos contribuíram para essa sensação de conforto ao preconceito e que isso é um absurdo. Ele desconstruiu Bolsonaro em uma entrevista recente que ele fez à Folha de São Paulo. Eu vou trazer os detalhes do que ele falou. Eu gostaria de lembrar a vocês que Bolsonaro foi acusado de racismo na PGR após declarações sobre negros e índios, que Bolsonaro fez comentários preconceituosos sobre cabelo de apoiador, né? Que teve um levantamento que apontou 94 discursos preconceituosos racistas de autoridades do governo nos últimos 3 anos. Ou seja, não só Bolsonaro, mas também o tal do Sérgio Camargo, entre outros, né? E que Bolsonaro foi condenado por discurso racista. E essa reportagem aqui tem até as outras coisas que ele disse, o episódio que ele falou para Preta Gil, muito conhecido, vale a pena ver o vídeo na íntegra e tudo mais. Então, o que o Roger Machado está falando aqui, ele é bem amparado nas evidências, né? De fato, isso é real. Ele deu entrevista para a Folha de São Paulo e ele disse, por exemplo, os indivíduos racistas que estavam escondidos porque a sociedade os reprimia se sentem autorizados a se manifestar, segundo as posturas e ponto de vista do líder na nação, porque esses são convergentes. Verdade, nós mostramos aqui que são convergentes. Temos que resistir, por sua intenção é que retrocedamos, e isso não podemos permitir. Perfeito. E eles querem retroceder a uma época de privilégios e de preconceitos, né? E querem o progresso que vem acontecendo lentamente, com dificuldades e com muita luta. Esse pessoal quer retroceder, né? Então, em todas as áreas, né? Roger tem uma teoria porque existem poucos técnicos negros no Brasil. Ele diz: o futebol revela o que somos como sociedade. A representatividade da população negra em outras áreas é muito parecida com a do futebol. Quando negros e brancos decidem ascender na pirâmide social, os filtros começam a aparecer. São os filtros da ideologia, que criou o racismo e que atribui ao negro uma condição de menor inteligência, menor capacidade de liderança e gestão, justamente as competências de um treinador de futebol. E quando você para pensar a quantidade de jogadores de futebol de talento negros que existem no Brasil, muitos, né? Muito mais do que os brancos, se compararmos. Olha para a seleção brasileira, né? A seleção brasileira nos últimos anos. É predominantemente de afrodescendentes, né? E o número de técnicos negros, a gente vê um descompasso. Há um elemento equivocado aí. E a fala do Roger Machado tem total razão. É o preconceito que está na mente dos cartolas, nos dirigentes, né? Isso já aconteceu no passado com goleiros, né? Por causa do Barbosa e a Copa de 50, somado à coisa do preconceito, né? Levou a reduzir. Felizmente, nós tivemos depois disso a Dida, o atual goleiro do Flamengo, Santos e outros goleiros. E no âmbito do gol, eu vejo um avanço aí. Isso está sendo superado. Mas no âmbito dos técnicos de futebol, esse elemento de preconceito permanece. Né? Permanece. Ele mencionou o que aconteceu no início da carreira dele. Nos primeiros trabalhos como treinador, muitas vezes, quando eu era demitido, questionava minha capacidade de gerir grupos, sendo que essa era uma das grandes capacidades que eu sempre tive como jogador, como liderança, como capitão. E eu me lembro disso, é verdade, ele sempre foi elogiado como um líder de grupo, né? Então, se fosse demitido porque discordava do jeito que ele treinava o time, que ele escalava o time, ok, né? Todo mundo pode ter o seu trabalho avaliado, questionado e tal, mas questionar essa dimensão da relação interpessoal, claro que eu não estava lá nos grupos para saber se a relação dele era boa com o grupo e tal, mas o histórico dele parece sugerir que essa colocação realmente tende a ser problemática, né? Ele disse o seguinte, que é um processo de cultura de ódio que vivemos com muito mais força nos últimos 4 anos no Brasil, né? Que esses episódios preconceituosos, eles aumentam da mesma forma que os atos discriminatórios na sociedade. Os que acreditam estar perdendo parte de seus privilégios nessa rede que o racismo construiu durante 500 anos
reagem de forma mais agressiva, né? E ele também fala do nível de escolaridade baixo impactando na consciência e na construção ideológica, né? Ele diz que, questionado se outros jogadores e técnicos deveriam se posicionar com mais veemência, ele disse: como atletas, somos treinados para não sairmos do campo. Há muitas formas diferentes de se manifestar. A questão é que a maioria de nós, lamentavelmente, tem um nível de escolaridade muito baixo, mais baixo, porque o país não privilegiou nossa educação plena. Isso também impacta na nossa consciência, em nossa construção ideológica para debater esses assuntos. Bem, é verdade que o Brasil é muito carente em termos de educação. O governo atual, inclusive, cortou recursos para a educação. Então, o governo atual contribuiu para essa falta de escolaridade na população mais pobre, não é? Lamentavelmente, isso foi feito e por isso esse é um dos motivos que esse governo precisa ser combatido. Agora, eu diria que a educação formal, e aí eu falo com a minha experiência de professor, ela é importante, fundamental, ela ajuda, mas ela não é uma garantia de educação cívica ou construção ideológica que compreende a história do Brasil, né? Muitas vezes eu interagi com alunos de nível universitário que tinham uma formação cívica mais carente, menos bem formada do que pessoas que eram que atuavam em comunidade, agentes comunitários que, embora muitas vezes do ponto de vista formal não tivessem uma educação formal científica tão sólida, tinham uma educação cívica para a cidadania muito mais sólida do que pessoas de nível universitário. É claro que esse exemplo é um exemplo de exceção, não é? Mas isso para mim mostra que a educação formal é importante, mas não é suficiente. É necessário ter uma educação também para a cidadania e que conecta a compreensão da história com questões como o problema e o legado do racismo, né? Uma coisa que na nossa sociedade, ele fala aqui, né, que o futebol revela que somos como sociedade, uma coisa que contribui para menos afrodescendentes em postos de destaque tem clara relação com a escravidão, não só com a dimensão do preconceito, que é um fator que ele bem analisou, mas também com os pontos de partida. Se o legado da escravidão colocou boa parte da população afrodescendente num estágio de maior pobreza, é óbvio que, por uma questão de classe, e também esse ponto de partida dos afrodescendentes muitas vezes se torna pior do que boa parte da população branca, embora exista parte da população branca que também é pobre, mas os brancos pobres não sofrem com a dimensão do preconceito racial, né? Sofrem com a dimensão de classe, né? As pessoas afrodescendentes sofrem com os dois problemas, né? Isso precisa ser ressaltado. Eu achei a fala do Roger Machado excelente, excelente a fala do Roger Machado, e é muito bom que no ambiente do futebol as pessoas estejam ficando cada vez mais à vontade para detonar o Bolsonaro, para criticar tão duramente o Bolsonaro. Eu gostei muito e peço vocês que compartilhem esse vídeo com o pessoal que gosta de futebol para começar a mostrar uma cara desse ambiente que é diferente, né? E espero que o Roger Machado não sofra nenhum tipo de sanção por esse posicionamento corajoso e necessário nesse momento da história do Brasil. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.